Vamos começar. Boa. Muito obrigado, Esther, pela abertura e obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui. Super importante essas conversas, né? A gente está aí dando uma conscientização, né? É um processo de conscientização sobre um novo curso de vida que a gente tem disponível, mas que na prática fica muito indisponível pela enfim, por alguns obstáculos que a gente vai discutir aqui. É um super prazer estar aqui com vocês. Eu estou com um reflexo do sol, daqui a pouco vai sair, daqui acho que mais uns 5 minutinhos, daí vai passar aqui. Não tem luz que breque isso aí. Então, peço desculpa se tiver muito, né, contraste aqui. Eu queria que isso aqui fosse bastante participativo, tá, gente? Então, acho que usar o chat vai ser super bom para todos os insights que forem tendo, pergunta, vamos colocando ali, pelo menos enquanto eu tiver... Eu vou fazer uma breve apresentação aqui de uns 20 minutos, só para a gente dar um contexto geral e estar todo mundo na mesma página, e daí a gente vai para o debate aqui. Mas antes de começar, eu queria já sentir de vocês, até aqui pelo chat, se tem alguma questão específica, se tem alguma inquietação que cada um queira sair daqui, enfim, não resolvida, mas pelo menos endereçada, para a gente ter certeza que a gente gasta nossa 1 hora juntos aqui, bem gastas, né? Não fica um desalinhamento de expectativa. Então, se alguém tiver alguma questão específica, né, já cheguei querendo saber isso aqui, né? Ou tem uma inquietação que não sai da minha cabeça e essa é a hora de eu falar. Pode colocar aqui no chat e eu vou observando aqui e conforme a gente for avançando na apresentação, a gente vai tocando em cada um dos pontos, tá bom? Bem, como a Esther colocou ali, eu venho de uma trajetória... Eu não tenho mais de 60 anos, começa por aí, né? Talvez a luz não esteja muito clara, mas eu tenho 48, e não tem nenhum problema não, viu, Esther, falar a idade, sim, não, aí já começa uma questão de idadismo, né? Tradicionalmente a gente fica, né? Nossa, não falo minha idade, que idade que é, nossa, né? Já é parte de uma cultura idadista, né? É parte de uma cultura que historicamente vem entendendo que o jovem é a fortaleza, e qualquer coisa que se afaste dessa fortaleza, a gente quer esconder, né? Essa fragilidade, seria uma fragilidade ser velho, né? Seria feio, né? Seria doente, então a gente fica aí com essa história de idade, né? Mas eu tenho 48 anos, eu venho atuando com esse assunto desde 2003, então já faz um tempinho aí 18 anos mais ou menos, 19. E o que me chamou muito a atenção é que lá atrás, quando eu falava disso, quando eu comecei a entrar nesse assunto, era um assunto muito, enfim, para médicos, né? Era um assunto de médico. Falar de envelhecimento é só o médico, o geriatra, né? E nem para muitos, né? Porque eu não sei se quanto que vocês sabem disso, mas, enfim, assim como tem o pediatra que cuida de criança, você tem o geriatra que cuida de pessoas acima de 40 anos, certo? A pediatria está entre as 3 especialidades mais importantes ali da medicina, onde tem mais médicos, né? A geriatria, né, tá lá no fundo, né? Se eu não me engano é a 17ª, né? Um levantamento que me passaram há 2 anos atrás, não deve ter mudado muito, né? Mas era por volta de 1.000 médicos geriatras no Brasil, ou seja, a gente tem 25% da população que é 50 a mais, que teria um número super escasso de médico, né? E um número que é declinante de crianças que a gente tem no Brasil,
e que continua sendo o grande número de profissionais ali, né? E daí é muito interessante, né? Porque isso já diz um pouco da nossa cultura, né? Já diz um pouco da nossa cultura geral. Agora eu vou aqui para a sombra que vai ficar melhor. Ó. Pronto. Agora sim, né? Agora vocês me enxergam. Né? Desculpa. Então, isso já diz muito da nossa cultura, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a lidar com isso, eu entrava numa sala só de médicos, né? O que você está fazendo aqui, né? Você é administrador? E eu comecei a desenvolver vários projetos de responsabilidade social corporativa com assunto de envelhecimento populacional para empresas. E assim é que eu fui entrando no assunto, né? É uma época que estava sendo promulgado o Estatuto do Idoso, era uma coisa nova, né? Sendo que o ECA já tinha pelo menos 15 anos. Então, você vê como a sociedade, por assunto da criança e do jovem, tá? Tem um monte de problema, mas estava muito mais adiantada, né? Então, assim, esse é um pouco a perspectiva que eu estava ali, 2003, 2004. A gente evoluiu muito de lá para cá, mas, assim, estamos no comecinho do jogo, né? Eu não sei quantos aqui já, pode ser até visualmente, né, já debateram, tiveram palestras sobre idadismo na empresa que estão. Alguém já teve aqui? Não, né? Então, esse é o ponto que estamos enquanto sociedade, né? Ou seja, ainda uma inconsciência sobre uma questão. Daí você fala, não, mas é só para velho esse assunto. Bem, segundo a ONU, a pesquisa feita o ano passado, uma em cada 2 pessoas do mundo já sofreram idadismo. Então, não parece que é um assunto só de um grupo pequeno ali, né? Então, esse é um pouco o lugar que a gente vem. Nesse percorrer, eu fui desenvolvendo vários projetos, fazia várias outras coisas, eu fui me especializando, fui vindo para essa agenda e em 2014 criei um movimento chamado Lab 60, que é para rediscutir a nossa longevidade. Daí eu realmente mergulhei no assunto, fiquei alguns anos só lidando com esse ecossistema, até que nos últimos 3 anos criei a Labora, que é fruto já desse processo como um todo, e que é a primeira plataforma para a gente realmente requalificar a nossa vida, a vida profissional, a partir dos 50 anos. Né? Então, esse é um pouco o preâmbulo aqui. Eu estava dando um tempo um pouquinho para vocês irem escrevendo aqui as expectativas, antes de eu começar, e aqui estou vendo algumas aqui, né? A Cássia está dizendo aqui o que as organizações têm feito para aumentar a participação de 50 a mais. A gente vai falar um pouco sobre isso, sim, Cássia. Agradeço o espaço, as questões. Aqui na empresa tem dificuldade em seguro de vida acima de 62 anos. Quando começamos a rever essas informações, esse é um ótimo assunto. Esse é um ótimo assunto, porque daí a gente vai perceber que justamente tem uma questão cultural, mas depois a cultura desenhou uma série de processos e uma série de pesquisas que limitaram a gente a contratar um grupo muito específico, né? Muito jovem, no caso, e daí começa a ter barreira, e a gente vai ter que tirar essas barreiras. É um ótimo ponto. As seguradoras estão começando a acordar para isso, mas começando a acordar. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, sim, tá bom? Foi provocação mesmo. Eu vejo muitas pessoas que ainda não querem revelar a idade, a Esther está dizendo, né? Por medo de preconceito. É isso aí. Não, e tem, né? É pior, viu, Esther? Eu tenho percebido, às vezes, até pessoas que têm medo de entrar no grupo de afinidade da empresa, que a empresa estimula a criar o grupo de afinidade de gerações, ficar com medo de entrar no grupo por ter medo de estar na próxima lista do plano de aposentadoria, né? Porque na sociedade jovem-cêntrica, que a gente finge que a gente é jovem, a gente fica, né, pintando o cabelo, a gente fica fingindo que a gente está mais jovem, e as pessoas não perceberem que eu tenho 48 anos ou que eu tenho 55 anos, né? E quanto menos perceber, melhor, né?
E isso é louco, né? Porque se a gente fizer um contraste com, sei lá, gênero, é como se, né? Aliás, como funcionava com gênero alguns anos atrás, né? Para uma mulher subir numa carreira hierárquica, é quase que tinha que passar por um processo de masculinização, né? Então, assim, claro que não tem nada a ver. É claro que a gente tem que sair desse lugar. É claro que da mesma coisa de raça, né? Poxa, para eu fingir que eu não sou preto ou pardo, eu alisar meu cabelo para ficar mais nos moldes do que as pessoas querem ver. Então a gente está ainda nesse lugar, estamos se desprendendo desse lugar. Cada vez você vê as identidades mais claras, né? Agora, na questão de idade, temos um lugar bem amplo para percorrer, né? Mas tem já vários movimentos, né? Eu não sou a minha idade, eu sou a partir dos 50 que sou feliz, tem uma série de movimentos aí. Após a pandemia, também tem algumas empresas que não aceitam a entrada acima de 60 anos. Isso já está sanado com as vacinas, mas as empresas ainda continuam com a mesma prática. Esse é um ponto muito importante, quero falar assim, que é a história de como que a pandemia foi um grande fator de exclusão dos sêniores do mercado, expulsou, né? Saiu pesquisa essa semana, né? 20% das pessoas acima de 50 anos foram demitidas, né? Foram desligadas do mercado de trabalho nos últimos 2 anos. E se a gente analisar o índice de contratações e demissões, são a partir dos 50 anos são os grupos que realmente as taxas são absolutamente negativas, mais pessoas saindo do que entrando no mercado, né? Sendo que representam mais de 25% aí da população, né? Então é bem assustador isso. Por outro lado, a gente vai ver que é um assunto que ganhou notoriedade. As pessoas estão falando sobre o assunto, né? Então, assim, pelo lado ruim, né? Pelo lado negativo, mas pelo menos colocou em pauta o assunto, né? E eu diria que assim, desde 2003 para cá, que eu tenho trabalhado com o assunto, tem dois momentos que realmente o assunto mudou de percepção, né? Mudou de percepção na reforma trabalhista, ou seja, na reforma de previdência, que daí começou a se falar muito, e agora na pandemia, né? Então foram 2 saltos de awareness, né? De conscientização que a sociedade teve sobre, putz, precisamos falar, né? E é interessante isso, porque às vezes a gente vê os números e fala assim, poxa, 25% da população é 50 a mais, né? Hoje você vai num shopping center, né? Depende do shopping center, mais de 40% do consumo é de 45, 50 a mais, né? Ou seja, quem é a tal da famosa economia prateada, né? Só que isso não é suficiente para dar uma desconscientização. A conscientização só vem a partir de debates. A conscientização só vem a partir das pessoas realmente se colocarem para confrontar a sua cultura, os seus valores, né? Só o número não é suficiente, né? Então, realmente, esses fatos foram importantes, né? Para o mal, não foram positivos, mas foram importantes para colocar o assunto. Muitas empresas não contratam a partir dos 40, verdade, Paulo, não contratam mesmo. E muitas empresas param de dar treinamento a partir dos 30 e poucos, 40 anos, né? Tem grupos que você fez 30, 35 anos, você já é considerado, né, não jovem, né? Não jovem, né? Logo, e você vai, justamente como o Luiz está falando, essa cultura do velho. Não, eu achei que se você falar a cultura do velho contra o jovem, é esse lugar que tem que tomar cuidado para não entrar no velho contra o jovem. Mas você estava falando assim, poxa, que história é essa de velho e sênior? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre terminologia. E gostaria de saber um pouco sobre integração intergeracional. Boa, e é isso que a gente precisa fazer mesmo. Tá bom. Bacana, já entendi um pouquinho que ponto que estamos aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui uns slides com vocês. E pronto. Então, eu já contei um pouquinho sobre
enfim, meu lugar de fala é esse, eu sou um homem branco, latino, 48 anos, e que fui fazendo uma carreira de empreendedorismo social, né? Ou seja, qual é o papel das empresas, e daí que criei lá o Lab 60, um movimento, e foi reconhecido pela Choca. A Esther até citou a Choca no começo. A Choca é uma organização americana que reconhece empreendedores sociais, pessoas que estão desenvolvendo tecnologias, fazendo coisas que podem ter um impacto global, e acabou que reconheceu o trabalho aí do meu com o Lab 60 e agora colabora para construir essa nova realidade, né? Então, é um pouco desse lugar que eu falo, tá? E como eu falei já antes, eu comecei lá em 2003 a lidar com esse assunto. E em 2014, eu acabei criando esse movimento que chama Lab 60+, que é um grande laboratório social para a gente rediscutir a nossa longevidade. Hoje é uma ONG, existe, todo mundo super convidado a participar, as participações são gratuitas, todo mundo é voluntário. É um grande lugar para a gente estar realmente revisitando as nossas questões, tendo debates como esse semanalmente, né? Ele se espalhou por várias cidades do Brasil, e uma das grandes contribuições que o Lab teve, por isso que foi, enfim, foi reconhecido por algumas instituições, é que a gente conseguiu tirar do consultório médico essa discussão, né? Não é que no consultório médico isso não tem um espaço, tem um super espaço, é super importante, né? Só que não é assunto de médico, é um assunto de todos, né? Quando a gente fala de idadismo, de envelhecimento populacional, de idoso, é um assunto de todos, porque nada mais normal do que você envelhecer, né? Como já diria o Arnaldo Antunes, na música que ele fez quando ele fez 50 anos, né? E só que é tão natural e a nossa cultura deixou isso tão ruim, né? Tão distante da normalidade, né? Então, esse aqui é um print que eu gosto de usar, que eu fiz lá em 2016, um print do Google, quando eu colocava a palavra idoso, isso aqui, graças a Deus, já mudou, mas quando eu colocava a palavra idoso, o que vinha no inconsciente coletivo era só doença, né? Essas são as palavras-chave que as pessoas estavam pesquisando junto com a palavra idoso, né? Alzheimer, depressão, disfagia, né? Dor, incontinência urinária, osteoporose, feliz e triste, né? Não diz muito. E daí depois uma série de profissões ligadas à saúde também, ou seja, idoso é igual a doença. É isso que as pessoas estavam na cabeça das pessoas, que as pessoas estavam pesquisando, né? Por outro lado, no imaginário, né, imagem mesmo, né, no imaginário visual, tinha uma idealização, né? Tipo, quero morrer feliz, né? Quero a melhor idade, né? Em algum momento o pessoal falava, pelo amor de Deus, não vamos ficar usando isso aqui, tá bem ultrapassado, melhor idade. Mas era isso, era uma distopia de idealização de como se a vida laboral fosse um estorvo e depois eu vou aposentar e vou ter a melhor idade, né? Vou ficar feliz aqui, dando joinha, fazendo esporte, né? Enfim. Isso era como se entendia longevidade, que nem era usada muito essa palavra, mas principalmente o envelhecimento ativo, ali em 2016, ou seja, ontem, né? 5, 6 anos atrás. Graças a Deus, se vocês derem aí uma pesquisadinha de idoso hoje, já mudou, né? E mudou muito em função de uma atualização, seja por causa desses dois momentos que a gente teve, que começou a ter muita discussão, seja por causa de movimentos como o Lab 60, que trouxe essa discussão, mas ainda essa discussão começa a andar, mas ainda a gente tem imagens como essa, que se você colocar, a gente fala assim, empreendedor de startup, provavelmente vai vir uma imagem como essa aqui na nossa frente. Ou seja, um bando de garoto, 30 menos, não é nem 40 menos, é 30 menos, né? Camisas todas informais, porque é da juventude, do momento atual, e a atenção das empresas, dos investidores, muito focado nisso. Tem até incubadora que não aceita pessoas mais velhas, até hoje, né? Por incrível que pareça, né? Então, assim, será que eu só posso criar uma empresa, eu só posso
ter uma ideia inovadora, de ser criativo, só nessa faixa etária? Né? Será que isso é um monopólio da juventude? Né? É óbvio que não, mas inconscientemente a gente tem reafirmado enquanto sociedade isso, né? E esses símbolos ainda não mudaram. E isso é que promove o grande idadismo, né? Ou seja, é uma cultura jovem-cêntrica que monopoliza para o começo ali, né, da idade adulta, principalmente, o ápice da vida. Isso tem um fator histórico, né? Então, historicamente, a gente morria muito cedo, né? Então, a gente morria no Brasil, por exemplo, desculpa, quando minha mãe, quando a CLT foi promulgada, a gente morria aos 45 anos, né? Então, quando a CLT lá, Getúlio promulgou, morria aos 45 anos, né? Eu já estaria morto, né? Hoje, a expectativa de vida no Brasil, isso mudou um pouquinho com a Covid, mas está em tendência de crescimento no Brasil e no mundo, né? Está aí por volta de 77 anos, né? Então, assim, por mais que a gente saiba disso também, a nossa cabeça sabe disso, a nossa intuição e o nosso sentimento ainda não se alinharam com isso, né? Então, a gente não mudou a forma de viver e a forma de se relacionar com as idades, né? Então, a gente continua achando que o curso de vida que a gente tinha é o mesmo, só esticou um pouquinho mais. E aí é que vem o idadismo, né? Então, assim, a gente tinha o curso de vida trifásico. Isso aqui é uma reprodução de um conhecimento que o Kalash, que é um estudioso médico brasileiro, Alexandre Kalash, desenvolveu para a Organização Mundial de Saúde, e eu gosto muito de adaptar aqui para o lugar do trabalho, né? Então, assim, ele diz muito que a vida era trifásica. Crianças estudam, adultos trabalham, idosos descansam, viajam, cuidam, ficam doentes, alguém tem que cuidar deles, da saúde, né? Essa era a vida que tínhamos, né? A fase do estudo muito marcada por um crescimento, idade infantil e juventude, né? Depois a gente podia começar a trabalhar ali a 14, 15, 18 anos, né? E daí trabalhava durante um período, né? Ali de 25, 30 anos, né? E começava a não estar mais pronto para aquele trabalho. Então, surgiu o conceito de aposentadoria no final do século, do outro século passado, né? 1890, 1885, surgiu na Alemanha, pelo Bismarck, o conceito de aposentadoria, que foi o seguinte, foi assim, tem um grupo aqui de trabalhadores que está começando a atrapalhar a linha de produção, né? Eles são meio lentos na linha de produção. Vamos tirar eles aqui da linha de produção e a gente aqui pela estatística eles morrem rápido. Eles em 2, 3 anos eles já estão morrendo. Então assim, é mais barato a gente tirar eles da linha de produção e pagar para cuidar deles nesses últimos anos do que ficar eles ali trabalhando até o último dia, né? E esse foi o conceito de aposentadoria, porque basicamente a vida laboral era muito física, né? Você precisava de corpo físico, né? Então os jovens performavam melhor do que pessoas mais velhas, né? E aqui eu coloco 1940, mas isso é desde sempre, tá? Vindo aqui para a nossa atualização, a gente continua, né? 2010, 2020, poderia falar, a gente continua com essa cabeça que a vida é trifásica. Por exemplo, as universidades, qual é o público predominante? Jovem. A gente fala assim, está na idade universitária. A gente pensa, deve ser alguém que tem entre 18 e 23 anos, né? Idade universitária, né? Será? Será que a gente não está com o mindset errado? Será que essas empresas de educação não estão perdendo um filão imenso de pessoas? Né? Estão começando a despertar para isso, mas ainda o nosso mindset, a nossa cultura diz que você estuda no começo da vida e depois você trabalha, você tem que se atualizar, né? Tem um conceito novo surgindo, que é o lifelong learning, né? Um conceito, mas que não está aplicado ainda,
né? Uma ou outra pessoa, algumas pessoas mais de elite conseguem aplicar, mas na escala da população a gente aplica muito pouco, né? Então, o que a gente fez? A gente só esticou os períodos da vida como se fosse isso, a longevidade. Só que isso traz um desconforto pessoal e um desconforto sociedade, né? Ou seja, o que eu vou fazer entre os meus 57 anos, que é a idade média que o brasileiro aposenta hoje, né? Até os meus 77 anos, 20 anos. Como é que o Estado consegue suprir isso? Como é que a pessoa vai conseguir ter um senso de realização 20 anos sendo com uma etiqueta de o que você é? Aposentado. Como é que eu sou aposentado? O que significa ser aposentado para além do benefício ganho? Não estou questionando o benefício. O que eu estou dizendo é assim, será que isso é parte da identidade de alguém? O que é ser... Até na vida adulta, eu falava que eu era, sei lá, engenheiro. Na vida de juvenil, eu falava que eu era estudante. E, de repente, a partir dos 60 anos, eu viro e falo que sou um aposentado. Não, pela primeira vez eu estou colocando uma etiqueta que fala assim, basicamente, eu não sou alguma coisa, né? Eu tenho um benefício da sociedade, mas eu não sou alguma coisa. Ou seja, eu não tenho aqui um vínculo com essa engrenagem da sociedade, seja no trabalho voluntário, seja no trabalho pago, seja numa atribuição comunitária, seja numa atribuição familiar, né? Então, será que não seria muito mais bonito eu falar assim, eu sou avô, né? Ou eu sou líder comunitário da minha horta, da minha rua? Não, a gente costuma se apresentar, né? Ainda como nessa linha do meio, né? Ou seja, falando que, entendendo que não, agora eu não trabalho mais, logo eu sou aposentado, né? Isso gera depressão, isso gera problema de saúde, várias pesquisas já dizem, né? Essa falta de vínculo social, né? E estrutural, né? Essa falta de pertencimento. Daqui para frente, do jeito que a sociedade está indo, as tecnologias estão indo, os setores estão se transformando e a vida está se transformando, e é recomendado pela saúde, né? A vida começa a ser não mais trifásica. E essa que é a grande novidade que a gente tem. Tá? Ou seja, eu tenho uma primeira fase de desenvolvimento básico ali no começo, alguns conseguem prolongá-la, outras nem tanto, mas depois começam ciclos que são de trabalho, estudo, eu vou fazer um mestrado, ou eu vou fazer um curso técnico, ou eu vou cuidar do meu pai, ou eu vou cuidar de mim, e eu começo uma outra carreira, então daí começam a ser vários ciclos, né? E isso é muito interessante, isso é muito incrível, só que é quase que hipotético se a gente olhar na grande massa. Porque, assim, quais são os instrumentos que a gente tem hoje para isso acontecer? Né? As escolas estão preparadas para isso? Né? As universidades estão preparadas para isso? As empresas estão preparadas para isso? Não, ainda não. E é essa falta de preparo que gera, né, o contraste, por isso que a gente está conversando aqui, do idadismo. Porque tem pessoas que estão se transformando, se reinventando e entrando na universidade aos 50 anos, e os vizinhos, os familiares falam assim, nossa, mas você está muito velho para estudar, idadismo. Ou está começando uma nova carreira aos 45, aos 65, e a esposa, o marido, fala assim, meu Deus do céu, mas isso é idade para você recomeçar? Idadismo, né? E da mesma forma, como as carreiras estão muito mais ciclos, muito mais curtos, os jovens alçam postos hierárquicos muito rápido em startups, né? Tem muitos jovens de 20 e poucos anos que são cabeças de startups e até de grandes empresas, né? E alguém vai olhar numa visão trifásica e vai falar assim, não, você é muito jovem para esta posição. Idadismo, né? Então, assim, por que está acontecendo idadismo hoje? Porque a vida mudou, o curso de vida mudou, mas a nossa cultura ainda não. As nossas organizações ainda não. Então, se a gente não fizer essa atualização de organizações da nossa cabeça, do nosso chip cultural, a gente vai ficar tendo um embate cultural com a vida real que está acontecendo, né? Então, mesmo que estudos falem que as empresas têm resultados cada vez maiores com diversidade e com a diversidade geracional, tem vários aqui, né? Não vou passar no detalhe, né? Ou com
a integração de pessoas mais velhas, tem maior capacidade, tem isso, tem aquilo, a gente não vê isso se refletindo nos números, como eu falei no começo. Por que não vê isso se refletindo nos números? Os dados estão aí. Não vê se refletindo nos números, porque a gente não mudou o nosso chip cultural, né? Então, a gente vai precisar de muito reforço de casos concretos, muitas conversas como essa, muitas tentativas e erros para conseguir fazer essa inclusão daquela vida que não é mais trifásica, ou seja, a pessoa sair de pequenos ciclos e entrar em outros ciclos e ser bem-vinda, né? Hoje, as empresas têm, né, nas últimas 3 décadas, né, construíram processos de contratação em escala de quem? De jovens, de estagiários jovens, de trainees jovens, né? E a empresa é uma pirâmide, né? Jovens na base e os mais velhos no topo. Com aquela vida que são pequenos ciclos, isso não pode ser mais verdade. O jovem pode estar no começo, no meio, no alto da pirâmide, e o sênior também no começo, no meio, no alto da pirâmide. E essa é o grande embate, né? E é isso que a gente vai precisar estar aí confrontando. De novo, pesquisas e mais pesquisas estão aí, são muito recentes essas pesquisas, nos últimos menos de 10 anos é que elas começam a ser feitas, especialmente nos últimos 5 anos elas começam a ser feitas. Não tem tantos centros de estudos assim para realmente dar vazão para isso, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos 2 anos apenas, né? A FGV, a Dom Cabral, o INSPER, começaram cursos sobre inclusão geracional, sobre economia prateada, sobre esse fenômeno de longevidade versus mercado de trabalho versus economia, né? Ou seja, 2 anos só que aqui no Brasil. Stanford, nos Estados Unidos, que tem um centro de estudo de longevidade, não tem 10 anos. Não tem 10 anos. Eu preciso checar quando que foi o primeiro, mas não tem 10 anos, se não me engano, tem 8 anos, né? Então, assim, é tudo muito recente que a gente está falando. E esses centros estão fazendo algumas pesquisas, né? Sobre diversidades como um todo, mas, por exemplo, essa da direita aí, como que equipes com diversidade geracionais podem ter uma maior resolução de problemas. Por que isso acontece? Tem algumas explicações óbvias, né? A experiência versus a grande, né, disponibilidade, abertura, né, da juventude, mas tem também respostas médicas para isso, né? Os nossos neurônios, os nossos hemisférios do cérebro, eles começam a meio que se fundir conforme a idade vai passando, né? Tem um livro que fala muito sobre isso, né? Open Mind, como que a nossa cabeça vai se transformando. E isso muda radicalmente o pressuposto, o paradigma do que é o envelhecimento. Paradigma típico cultural que a gente tem é aquele mesmo que a Olimpíada nos traz, né? Ou seja, o ápice da nossa vida aos 20 anos, aos 25 anos, né? Porque esse era o ápice quando a nossa vida era muito física, quando a nossa vida laboral era muito física, né? Como numa Olimpíada mesmo, né? Como a sociedade se transformou e virou uma sociedade mais de informação e as nossas inteligências múltiplas hoje são mais importantes do que nosso corpo físico, né? Para colocar a dispor do trabalho, né? E não tem nenhum estudo que diz que as nossas inteligências múltiplas atingem o seu ápice aos 20 anos, aos 25 anos. Pelo contrário, né? A nossa inteligência relacional, ela só cresce com a vida. Nossa inteligência intuitiva, ela só cresce com a vida, né? A nossa inteligência espiritual, espacial, ela só cresce com a vida, né? E ao ela só crescer com a vida, a gente começa a colocar eixos diferentes de ápices da vida. Ou seja, eu tenho meu ápice do meu corpo físico, sim, aos 25 anos, 30 anos. Né? Até para algumas provas é 40 anos, né? Se for uma prova de resistência, 40 anos, e depois é declinante, né? Nosso corpo físico.
né? Agora, nossas inteligências múltiplas não têm esses mesmos pontos de ápice. Eles podem ter o seu ápice aos 90 anos, né? Então, a gente tem hoje exemplos de, por exemplo, quem lidera o desenvolvimento das baterias da Tesla, né? É uma pessoa que tem 91 anos, né? É o líder de um lugar de inovação super, né? Tendência super, né? Importante, e que não é uma pessoa de 35 anos, porque precisa de conhecimento acumulado, né? Precisa de ter né? Os hemisférios realmente estarem se conversando, e quando esses hemisférios estão se conversando, realmente você começa a ter uma visão muito mais sistêmica, né? Agora, daí vem a pergunta que esse slide traz aqui. Mas como que eu coloco isso numa equipe intergeracional se as organizações não estão preparadas para isso? Esse é o grande desafio, tá? Esse é o grande desafio. É a gente integrar os soft skills dos mais velhos, tá? Integrar as inteligências múltiplas dos mais velhos, né? Numa organização que ainda foi feita piramidal, como se o mais velho fosse só o chefe e o mais jovem fosse a força de trabalho em escala. Ou seja, os devs, né, de tecnologia, a maioria é 30 menos. Será que a gente não está fazendo uma grande bobagem de não ter várias pessoas, várias faixas etárias ali? A gente tem comprovado aqui na Labora que sim, né? Que pessoas 50 a mais conseguem fazer programação, ter equipes em escala 50 a mais e programarem tão bem quanto, pelo contrário, com outras habilidades que os jovens não trazem, e os jovens trazem outras que os sêniores não trazem. E daí você vai conseguindo trazer, seja soft skills, seja conhecimento anterior, das carreiras anteriores. Então, mais para frente eu vou dar alguns exemplos, mas só para adiantar um aqui, você pega alguém que trabalhou num banco por 20 anos, em compras, e depois faz uma transição de carreira, porque as vidas são pequenos ciclos, né? Ela entendeu isso, foi para a escola, aprendeu a programar e está participando hoje de uma empresa de fintech, uma fintech que tem a ver com aquela área que ela atuava. Ela estava aprendendo a programar, mas ela teve 20 anos, né, de conhecimento daquele setor, daquele processo. É claro que a contribuição dela é muito diferente do que um jovem que nem conhecia o que era banco, né? Então, assim, talvez o atributo de dev seja novo para a pessoa, de desenvolvedor, né? Dev é o desenvolvedor de tecnologia, né? O atributo de codificação da pessoa esteja ali se desenvolvendo, porém, o conhecimento da indústria é tão grande que ela vai conseguir acrescentar ali, enfim, para o time como um todo. E daí vai usar os soft skills dela para realmente atuar bem. Os ambientes corporativos estão construídos para isso? Ainda não. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Os ambientes corporativos estão quebrados, né? Eu vejo algumas pessoas falando assim, a gente nunca teve 4 gerações. A gente já teve, sim, 3, 4 gerações juntos. Só que o problema não é ter as 4 gerações na mesma empresa, é ter as 4 gerações na mesma posição de trabalho. Isso é a novidade. Ou seja, é um dev júnior que tem alguém de 20 anos, alguém de 40 anos, alguém de 60 anos. Essa é a potência que a gente tem hoje e que a gente ainda está desperdiçando. E se a pessoa de 60 anos faz o curso aqui da Labora para virar um dev, é muito provável que os colegas de trabalho, que o RH, que os familiares vão falar assim, você está muito velho para isso. Então, assim, o idadismo é uma grande barreira para a gente ativar as potências que a gente tem hoje disponível que a gente nunca teve, né? E a gente conseguir transformar as empresas para um lugar muito bacana. Vou dar só alguns exemplos antes de a gente começar a conversar. Essa aqui é uma empresa da Coreia que eu visitei, que só contrata pessoas 50 a mais, é uma empresa de tecnologia, e eles fazem manutenção de legados de bancos, e aqui num caso é muito, muito específico, assim, o jovem não quer mais aprender uma tecnologia de mainframe, de coisas que eram, enfim, de várias tecnologias que, enfim, não são tão à crista da onda. Então, na verdade, essa empresa foi inteligente, falou assim, não, vou pegar as pessoas que sabem disso e vou criar um núcleo só disso, né? E vai muito bem, obrigado. Né?
Outro exemplo é a própria Labora, que não vou falar muito, não é o caso hoje aqui, mas a gente criou toda uma plataforma para justamente requalificar, fazer o reskilling dessas pessoas e colocar em posições de trabalho, seja em tecnologia, seja em experiência de cliente, seja em mentoria, enfim, em várias posições. Mas para fazer isso, a gente teve que construir todo um ambiente propício para isso, uma comunidade para acolher as pessoas, porque não era só fazer um hunting, fazer um reskilling para realmente fechar algumas arestas de assuntos que são contemporâneos, que talvez a pessoa esteja desatualizada, ou para confrontar o contexto que ela tem com o contexto atual, né? Para daí sim a gente conseguir fazer um matching de uma forma diferente. A própria forma de fazer matching, de fazer um processo seletivo, é completamente diferente. A gente abandonou os currículos justamente para valorizar o soft skill, para valorizar quem a pessoa é, né? E os hard skills que ela tem apresentado para a gente, e não o que está escrito no currículo. O que é isso? Isso significa que a gente teve que desconstruir os processos que estão vigentes, que é o processo seletivo, que é de hunting, vejo o currículo, faço entrevista, faço uns testes e faço uma dinâmica. Esse é o processo típico, né? Esse processo a gente chegou à conclusão que era excludente. Isso não ia funcionar para a gente incluir. A gente precisava não fazer hunting, precisava fazer o que a gente chama de farming, ou seja, desenvolver as pessoas e perceber o que elas estavam ali fazendo e não só pegar, porque não ia dar match, não ia simplesmente pegar, eu tenho uma pessoa que tem 20 anos de marketing. Ela consegue ser contratada hoje numa empresa que está com marketing muito contemporâneo? Muito difícil, porque o marketing mudou. Porque o marketing hoje é baseado em dados, né? Agora, poxa, ela tem 20 anos em marketing. Se eu colocar ela num reskilling e ela tiver uma capacidade de trabalhar com dados, poxa, ela pode ser uma pessoa incrível para o marketing de hoje, né? Só que ela tem que passar por uma atualização. Ela pode ter feito isso sozinha, mas o que a gente construiu é uma coisa em escala. Como é que a gente faz isso para muita gente, né? Então, assim, a gente vai precisar construir várias laboras, várias fórmulas para a gente realmente conseguir incluir, conseguir colocar essa pessoa e a empresa, que é a terceira bolinha aqui, também se adaptar a essa pessoa. Ou seja, vai ter que ter uma mentoria para as pessoas, vai ter que ter uma mensuração junto com os líderes da empresa, né? A gente já teve vários casos, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Um que eu sempre repito, que é de um hub de inovação, que a gente colocou lá 3 pessoas para atuar com ela, com a líder do hub, e ela era um hub muito, né, todo mundo muito jovem. Essa pessoa devia ter seus 20 e poucos anos, que era a líder ali, e depois de 2, 3 semanas ela estava assustada. Nossa, você falou que ia me trazer aqui as 3 senhoras, e de repente você me trouxe 3 diretoras, elas resolvem as coisas que eu não estava resolvendo. Isso assustou ela, né? Assustou a capacidade de resolução, né? Então, assim, poxa, não é bom. A gente tem que criar um ambiente que não assuste quem está contratando, né? Porque, assim, não quer dizer que a pessoa, o chefe não pode ser mais jovem, mas quer dizer que elas têm que saber o que uma traz e o que a outra traz, o que uma vulnerabiliza, o que a outra vulnerabiliza, e está tudo certo, né? E um outro exemplo, que é o mais clássico, que é o contrário, né? Vários RHs olham para a gente e falam assim, mas você quer que eu realmente contrate um dev, né, um desenvolvedor com 55 anos? Não, você não entendeu. A nossa empresa é muito ágil, né? A pessoa tem que aprender muito, não pode ter 55 anos. Eu disse, não, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho aqui uma comprovação aqui pela navegação que ela fez, pelos exercícios, que ela tem uma capacidade de aprender muito rápido, que ela efetivamente está passando no seu teste, né? Mas daí a pessoa fica cheia de pés atrás, porque tipicamente ela tem contratado pessoas de 20 anos. Então, assim, tem o preconceito de não admitir, assim como tem a vontade de admitir, daí quando admite, não conseguir construir esse espaço adequado. Então, assim, tem que ter, sim, um monitoramento para não virar uma guerra entre gerações, né? Aqui, vamos passar aqui. Aqui é um outro caso que a gente desenvolveu com o Itaú, que também quebrou um paradigma muito forte, que, assim,
pessoas mais velhas e tecnologia não combinam. Quem falou? Para mim, tecnologia é algo do tempo contemporâneo, né? Então, um celular é algo de 2020, né? 2022 agora. Não é uma ferramenta de jovens, né? Então, o que está faltando, que a gente percebe, é formas de ensinar, paciência para se ensinar, aplicativos feitos para pessoas mais velhas, né? Ou seja, para atributos que pessoas mais velhas possam vir. Então, se o aplicativo é feito por pessoas jovens, pensando no jovem, talvez não tenha um contraste de fonte. Você viu que até hoje aqui, eu fiquei aproximando aqui da tela, né? Não tem um contraste de fonte, não tem uma navegação que o pessoal chama de intuitiva, né? A Apple desenvolveu aquele design plano, né? Aquela coisa muito lean, né? Muito bonita. Agora, quem não acompanhou esse desenvolvimento do design, aquilo não tem nada de intuitivo, né? 3 pontinhos no lado direito da tela, para quem não foi acompanhando que isso tem um significado X, não significa nada, né? Então, assim, a gente vai precisar ter ambientes de entender que tem uma diversidade de repertórios, e esses repertórios têm que ser absorvidos, e a hora que a pessoa entende que aqueles 3 botõezinhos, aquelas 3 bolinhas ali, tem uma função X, ela vai entender, e pronto, né? E talvez a forma de eu passar isso seja uma forma diferente. A gente aplicou isso num caso prático lá com o Itaú. Então, a gente colocou um grupo de 18 sêniors para atuar em agências e ensinar os clientes a mexerem nos aplicativos. Eles, os sêniors, ensinarem os clientes a mexer nos aplicativos para aumentar a digitalização dos clientes. Eles tinham a referência de KPI para a gente, que era a referência dos jovens aprendizes que faziam já isso nas agências. E a gente começou a fazer isso, e em 3 meses a gente conseguiu aumentar em 80% os resultados que grupos equivalentes, isso aqui foi super, né? Grupo controle, agências com o mesmo número de clientes, mesma característica de cliente, e fomos confrontando os dados e vimos que realmente tinha uma superação. E não é porque o sênior seja melhor do que o jovem, não é isso. É que a gente construiu um espaço adequado para o sênior colocar a sua potência. Tá? Então, por exemplo, a gente fez jornadas curtas. Se a pessoa vai ficar de pé, eu não vou deixar ela de pé 8 horas. Né? Vai ser uma jornada curta, de 4 horas, e mesmo assim a gente tinha ali um monitoramento, a cada 15 minutos tocava uma buzininha para a pessoa sentar, levantar, para ela lembrar, para dar consciência, para não ficar muito tempo de pé ou sentado, porque senão daqui a pouco ia ter uma dor na perna, né? Não faz sentido. Então, assim, poxa, isso é difícil. Não é nada difícil, isso é super simples. Isso é um ambiente construído para o público que eu quero incluir. Poxa, mas isso dá muito trabalho para a empresa. É o mesmo trabalho que teve quando construiu o ambiente adequado para o jovem trabalhar. A dificuldade que a gente tem é que, de novo, assim como a CLT foi feita quando a nossa expectativa de vida era 45 anos, as empresas que demitem a partir dos 40, 45 anos estão preparadas só para um estilo de trabalho de pessoas muito jovens. Então, se eu quero incluir alguém mais velha, né, é claro que eu vou ter que adequar alguma coisa, e não é para as pessoas mais velhas, é para todo mundo, para o bem-estar de todos. Tipicamente, isso vai fazer bem para todo mundo. A gente teve que fazer pouquíssimos ajustes nem de arquitetura, né? De onde pode sentar, onde não pode sentar, na dinâmica de trabalho, e funcionou super bem. Tem que ter atenção, foco e vai. E teve ganhos complementares com a própria harmonização do time como um todo de cada agência. Deu para ver que aquele mesmo caso que eu contei lá do Hub de inovação, ou seja, questões muito bobas que aconteciam na boca do caixa, que aconteciam ali em outros lugares, a presença dessa pessoa sênior conseguia ali dar uma harmonização, ter respostas diferentes do que eram dadas ali, né? Então, e assim a gente tem tido vários casos. A gente tem casos muito parecidos com o pessoal lá da Dengo, que também tem equipes intergeracionais, que também temos que construir. Aqui, uma das perguntas que fizeram ali é como é que a gente constrói, né? A gente tem que não só preparar o sênior para essa nova questão, mas tem que preparar as equipes para receber.
né? Porque se todo mundo tiver com a expectativa, poxa, se essa pessoa aqui, vou dar esse mesmo exemplo que eu estava dando, né? Se a pessoa aqui ficar, eu fico de pé e fico correndo para cima e para baixo, essa pessoa não fica, ela é pior do que eu. Não, eu não vou falar para uma senhora ficar correndo para cima e para baixo, pegando caixa para cima e para baixo, e não sei o quê, e pegar o rap lá no portão do shopping. Não, pelo amor de Deus, isso não faz sentido, né? Agora, ela pode fazer, eu vou desenhar uma posição aqui que complemente as outras posições e as outras posições ganhem ao ter essa pessoa, né? Então, assim, essa sênior não era responsável por vendas, mas a venda das lojas que a gente foi conseguiu ser aumentada. Por que conseguiu aumentar? Porque ela fazia o primeiro atendimento, a recepção muito bem feita, o conforto, e tirava aqueles clientes que não iam comprar da mão do vendedor. Daí jogava para a mão do vendedor, só quem vai comprar muito. Então, assim, a efetividade começava a aumentar muito, né? Então, assim, o que precisa ser feito é um olhar com esses novos ativos que temos, essas novas potências que temos, essa nova diversidade que temos, como que a gente reorganiza um pouco as funções para daí todo mundo se dar bem, a equipe toda se dar bem, né? Não é construir um espaço para o velhinho ficar bem, não. É construir para o profissional, sendo realmente performar no seu ápice e ajudar o jovem, profissional jovem, performar no seu ápice. E daí os dois conseguem ter uma parceria. Uma pergunta que fizeram lá no começo é, poxa, a gente usa sênior ou velho? Né? Enfim, aqui tem uma discussão que a gente pode ficar o dia inteiro, tá? Mas se a gente for pegar a pessoal da gerontologia, né, o pessoal que estuda envelhecimento, a maioria vai defender usar a palavra velho. Porque assim como tem criança, tem velho. Esse é o termo correto, né? No meu trabalho empírico, o que eu tenho percebido é que a palavra velho traz uma série de adjetivos subliminares, né? Que acaba muita gente se ofendendo. Não, eu não sou velho, né? Eu sou jovem por mais tempo. Eu sou um jovem de 70 anos, né? Eu canso de escutar isso. Tem um idadismo nessa fala, é claro que tem. Mas antes da gente ficar só brigando contra esse idadismo, poxa, se a gente está num momento de mudança cultural, é importante a gente revisar também a nossa língua, a nossa linguagem, né? Então, a gente acabou adotando a palavra sênior, que a gente percebia que tinha um adjetivo positivo por trás e não negativo, como era o velho. Então, era uma briga menos complicada de ganhar, né? Então, quando a gente coloca um profissional sênior, é mais fácil para a gente ter uma receptividade positiva. Não é a unanimidade, mas foi o que a gente conseguiu entender que tinha um valor a trazer essa nova nomenclatura, né? Mais uma quebra de paradigma que a gente acabou desenvolvendo junto com a Oracle, né? Ainda em tecnologia, mas no exemplo que eu estava dando lá atrás, né? Devs. A gente formou, nossa, há um ano atrás, agora já me perdi aqui, quase um ano e meio já atrás, a primeira turma que era de talentos sêniores que vão fazer uma reciclagem e vão começar uma nova carreira em tecnologia. Né? A primeira turma teve 50, aumentou para 500, né? Essa aqui era a chamada da de 500. Esse ano a gente está chamando 1.000 pessoas. Esse programa já se estendeu com o pessoal da Microsoft para outras tecnologias. Agora estamos fazendo uma turma com mais 200 pessoas para infraestrutura em cloud, né? E assim está se desdobrando muito rápido. Mas assim, claro que é muito pouco ainda. A gente formou, sei lá, 2.000 pessoas, é pouco, mas não tinha nada. Não tinha nenhum programa sobre isso. E o que a gente tem percebido é que está indo exponencial assim, a adesão. Né? É claro que os RHs ainda são um obstáculo para a gente realmente persuadir que isso é possível, mas a gente está conseguindo quebrar essa barreira. Mas que essa fala muito com aquele gráfico lá no começo, ou seja, poxa, eu fui um dentista, fiz um reskilling, aprendi uma nova carreira e comecei a ser um desenvolvedor aos 60 anos, aos 50, aos 70, né? E tá tudo certo. A gente tem um profissional sênior que tem 78 anos e está numa startup que a gente acompanha, né? E tá tudo certo, né? É claro que as pessoas continuam se surpreendendo. Só para terminar,
Quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de idadismo, quando a gente está falando de trabalho para toda a vida, de começo e recomeço de trabalho, a gente tem que trazer uma nova perspectiva do que é trabalho. Tá? Uma perspectiva de que o trabalho não pode ser o que era até agora, né? Que o trabalho é exaustivo, acaba, o workaholicismo, doenças mentais, né? Coisa que a gente está vivendo ainda, né? Esse é o trabalho que, se eu tenho jovens, ele até aguenta isso. As pessoas um pouco mais velhas infartam, mas são aquelas pessoas, já está na hora de parar, né? Infarta, né? A gente vai ter que rever o que é trabalho. O trabalho tem que ser, no nosso ponto de vista, para ter impacto social positivo, o lugar que gera realização para a pessoa, que ela realmente se alimenta daquele trabalho. Essa foi até a inspiração quando a gente criou a Labora, com o nome Labora, porque assim, é uma redefinição do que é trabalho, né? Ou seja, o trabalho, etimologicamente, vem da palavra tripalho. Tripalho era um instrumento de tortura de escravos, que pegava a pessoa e esticava em 3 partes, né? Você não vai trabalhar? Tá aqui o castigo. É castigo e controle, castigo e controle, né? Trabalho é algo forçado, então eu trabalho 5 dias esperando o meu final de semana, eu trabalho 12 meses esperando as minhas férias, ou esperando a minha promoção. Esse é um mindset de trabalho que a gente talvez tenha convivido durante as últimas décadas, né? Numa homogeneidade de grupo de trabalho. Quando a gente está falando de uma diversidade etária, se a gente não revisar isso, né, a gente vai ser uma fábrica de doentes, a gente vai incluir as pessoas para a pessoa ficar doente, né? Você não vai querer que a pessoa de 60 anos fique virando 3 noites, uma ou outra vai conseguir, mas nenhuma a bibliografia científica vai dizer que isso é positivo, né? Nem para o jovem é positivo, mas o jovem aguenta, né? Mas então, uma das coisas que a gente tem percebido é que tem que vir uma conscientização de o trabalho ser realização, o trabalho ser fonte de saúde, e a gente acompanhar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que estão ali trabalhando, né? Parece meio óbvio, mas a gente não faz isso na rotina. Na Labora, o que a gente acabou fazendo? A gente fez um aplicativo que todo dia a pessoa faz o check-in e o check-out, menos pelo controle e mais para ficar verificando a qualidade de vida percebida da pessoa, né? E a cada 3 meses a gente faz uma avaliação, né? E isso vai nos dando confiança de que, sim, as oportunidades de trabalho estão sendo positivas, né? E isso não é óbvio, né? Principalmente na mudança do mercado de trabalho que está acontecendo, que a gente fica mais em casa, então ninguém controla quantas horas eu trabalho, o trabalho por aplicativo, né? Que também a gente pode cair num lugar muito depreciador. E acho que uma última coisa que a gente pode ter é achar que as novos meios de trabalho, essa nova transformação que está acontecendo no meio do trabalho, é em si negativa. Ela pode ser negativa se ela sair, se ela não tiver uma consciência, né? Mas a gente vem aqui de um contexto de trabalho que é controlador, que é lá muitas regras, né? Muito isso pode, isso não pode, hora de começar, hora de terminar, né? Então, assim, a saúde vem pelo controle externo, né? A gente está indo para um lugar, a gente já foi para um lugar, a Covid nos colocou nesse lugar, para todo mundo, que o trabalho precisa de uma conscientização. Se eu não souber a hora de parar na minha casa, ninguém vai me parar. O RH não consegue me parar, né? Então, assim, não adianta tanta regra, né? Eu vou precisar ter uma conscientização. E essa conscientização é um novo tipo de trabalho, né? Então, você tem que alinhar muito mais as tuas competências, as tuas inteligências, e daí os sêniores podem se diferenciar muito, né? Podem se diferenciar muito porque as inteligências múltiplas, elas realmente se aperfeiçoam com a vida, né? E aí a gente tem uma grande possibilidade de ter o melhor bolsão de trabalhadores que a gente nunca teve, e, por outro lado, ter um novo ambiente de trabalho bom para todo mundo, né? Mas isso é o ápice, e a gente está falando de não ter mais idadismo, né? A gente está falando disso ser conformado. Então, a gente tem no começo de uma trajetória de transformação. E, para terminar, o último slide, quando a gente está falando de geracional, a gente não pode esquecer que são principalmente as duas pontas, né? Os jovens e os sêniores que têm que estar muito, muito atentos, né? Então, assim como os sêniores têm que ser
reintegrados, tem que ter lifelong learning, tem que ter novas possibilidades de trabalho e treinamento por toda a vida, o mercado de trabalho está mudando muito. Então, assim, como é que um jovem antes aprendia a trabalhar? Né? Ele aprendia do lado de uma pessoa mais velha, numa equipe presencial, e ficava ali chupando, né? Sugando da pessoa. No ambiente online, essa pessoa tem muito mais dificuldade de trabalhar assim, né? No ambiente, porque não tem quem chupa, tá no outro lugar, né? Então, assim, a forma de o que é trabalhar, né? Como que eu passo, dou condições de trabalho, como que eu incluo esses jovens, como que jovens que não são só os bem formados podem ter inclusão. Acho que aqui abre um lugar de diversidade geracional que é muito importante. E daí a intergeracionalidade pode funcionar muito. Esse programa que a gente desenvolveu junto com a Solano Trindade, que é uma organização periférica aqui de São Paulo, ali no Capão Redondo, a gente colocou sêniors para fazer mentoria de jovens que estavam entrando no mercado de trabalho. Então, não é o chefe que está do lado, não é o patrão, não é alguém que, na lógica do controle, é alguém que é na lógica da horizontalidade, né? Vai trocar com o jovem, não vai ensinar, vai trocar com o jovem, né? Fazendo uma mentoria reversa, para os dois aprenderem e os dois se beneficiarem com esse processo, né? E foi super interessante e os dois lados realmente ganharam, né? Enfim, dei aqui alguns exemplos reais e um bando de conceito para a gente fomentar aqui a nossa conversa, né? Tá fazendo sentido tudo isso aqui? Está fazendo sentido, sim, Sérgio. Muito, muito obrigada pela sua explicação. Eu acho que se nós tivéssemos tempos todos, a gente passaria aqui um dia com você e ainda seria pouco. Mas acho que... Nossa, eu estourei completamente o tempo e não vi. Mas acho que ninguém percebeu, porque você só trouxe Desculpa. dados muito interessantes. Não, nós temos aqui alguns 15 minutinhos ainda, para aqueles que puderem continuar, para debater com você. Existem algumas perguntas no chat, algumas observações que eu pediria para você ir lendo enquanto eu estou falando. Eu quero aproveitar, porque depois, no final, as pessoas vão saindo assim, eu quero aproveitar para agradecer muito mesmo a sua presença, a sua disponibilidade e a maneira clara, a maneira aberta como você colocou o tema. Eu acho que para nós é um princípio de discussão desse tema. Nós, como comissão e como Câmara, devemos continuar debatendo o assunto. Minha ideia é trazer numas próximas oportunidades a experiência canadense desse mesmo aspecto. Nós estamos pensando já num próximo evento. Queria também aproveitar para agradecer a equipe da CCBC que colocou tudo isso em pé e fez isso acontecer e entrou em contato com vocês. Nós temos aqui online a Alice, a Elisa, o Moura, todo o pessoal do TI, e se eu esqueci alguém, me desculpe, eu não estou enxergando, mas são as pessoas que fazem com que os nossos encontros aconteçam e com que a gente possa desfrutar desse momento. No final, depois que nós terminarmos, a Elisa ou a Alice vão mandar para vocês, participantes, uma folhinha, um link de avaliação, mas é minúsculo, rapidíssimo, para vocês colocarem observações, que para nós é importante saber como é que vocês chegaram aqui neste momento e como é que nós podemos continuar nos comunicando com vocês. E também eu gostaria de todas as sugestões que todos os presentes puderem nos dar sobre próximos eventos, próximos tópicos ou subtópicos deste mesmo tema. Então, agradecer a todos vocês e especialmente ao Sérgio. Agora eu te devolvo a palavra, Sérgio, para você e aos outros demais presentes que queiram falar ou fazer perguntas.
Eu vou tentar cobrir rapidinho só algumas das perguntas aqui, vou tentar juntar aqui. Tem duas falando sobre aposentadoria compulsória. Bem, a lógica da aposentadoria compulsória é a lógica de uma vida linear trifásica, né? Ou seja, está no final da linha de produção, né? Então sai que outro tem que entrar, né? Tá nessa lógica ainda, né? Ou seja, se empresas estão fazendo isso é que realmente não se atualizaram para realmente qual é o próximo passo. O próximo passo não é aposentar. A aposentadoria é um benefício conquistado. Agora, o próximo passo é criar um novo ciclo. Qual é o novo ciclo da pessoa? Podem ser diversos, isso vai ser muito individualizado. Pode ser na mesma indústria, pode ser em outra indústria, pode ser não trabalhando formalmente, pode ser cuidando da família. Cada um vai ter que ver o seu momento, e o que a gente desenvolveu, e tem não só a gente, Estados Unidos tem alguns exemplos também, é um espaço para a pessoa refletir sobre isso. Então, assim como para passar da infância para a vida adulta, a gente tem lá a universidade para nos preparar para aquele lugar, né? A gente criou um espaço para a pessoa se qualificar, se repensar, se reinventar, né? Então, e todo mundo está super convidado, é gratuito, tá? Entra lá no labora.tech. O primeiro programa que tem chama Bem-vindo à Segunda Carreira, né? O Bem-vindo à Segunda Carreira é sobre isso, é um autoconhecimento para ver assim, o que eu fiz até hoje, o que eu sou hoje, para onde que eu quero vir nos próximos anos, que habilidades que eu construí, que frustrações, que competências, e eu me projetar para frente, né? A partir de quem eu sou e de quem que dos propósitos que eu tenho hoje conscientes aqui e das habilidades que eu tenho conscientes contrastadas com as demandas do mundo hoje, né? Então, certamente, e sem abrir mão, claro, de um benefício que tem ali, sem abrir mão de ter, nesse processo, repensar o que é família, o que é amigos, o que é finanças, o que me motiva. Então, assim, tem que ter um repensar, senão a gente fica num processo também automático, como se aquela decisão lá, de quando eu tinha 20 anos, estivesse valendo ainda. É claro que não está, né? Então, tem que repensar. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Tem uma série de outras questões aqui, falando aqui de... dos cursos, das parcerias, enfim, pela Labora, a gente vai fazendo parcerias com grandes empresas, né? Então, tem essas que eu já citei aqui, Accenture, Avanade, TIM, Mafre, tem uma série de empresas que a gente vai fazendo programas para serem absorvidos lá ou para a gente montar um núcleo para prestar serviço para elas, né? Os salários que perguntaram aqui varia muito, tá? Tem desde coisas muito, muito básicas, que paga, sei lá, R$ 1.500, até outros salários que pagam 7, 8 mil, mas a gente é muito especializado nessa transição, né? Ou seja, se eu estou recomeçando, eu não estou no meu... eu já ganhava 25 mil, eu quero ganhar 26, eu quero ganhar 25. Não, o que a gente quer fazer é um recomeço. Ou seja, você está lá no alto da tua montanha, é descer um pouco a montanha, fazer um reskilling, né? E, de repente, fazer um trabalho voluntário, de repente, começar uma nova carreira. Então, assim, essa transição é onde a gente tem se colocado. A gente não é um hunting de executivos, tá? Isso já tem muita gente fazendo, é muito legal. Mas aqui é para recomeçar. E muito exploratório. Então, você pode trabalhar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, né? E daí você vai experimentando aquela nova oportunidade, né? Então, é muito em função disso aqui, tá? Então, já respondi 3 perguntas que estavam aqui. Eu estou vendo uma mão levantada aqui do Alexandre. Ainda está valendo, Alexandre? Eu posso perguntar, acho que eu tinha esquecido aí a mão, mas eu só... Muito obrigado aí. Bom, primeiro, parabéns pela sua apresentação, é muito interessante, realmente podia ter passado a tarde toda, o dia inteiro aqui. Mas eu só queria comentar uma coisa. 2 exemplos da década do século passado, da década de 90, talvez 80. Situações em que eu vivenciei aí a própria família. E que eu acho que talvez seja o caso para a gente, e talvez você tenha experiências com isso, mas é o pessoal mais velho se integrar com o mais novo
para ver a roda girar e não perder a experiência, a cultura e tal, como a gente faz na parte cultural e também né, fora do ambiente profissional. Eu vejo, por exemplo, o exemplo do meu pai, que é falecido recentemente e que teve uma carreira bem sucedida. Ele encontrou no jornal, na década de 90, assim que ele se aposentou, um workaholic aposentado, todo mundo preocupado, queremos aposentados. Era uma empresa de médio porte, queria uma pessoa, porque o patriarca da família tinha falecido. Uhum. E os filhos, que já estavam nos seus 40, 50 anos, precisavam de um pai. Eles contrataram meu pai para ser pai deles. Era uma coisa estranha. E funcionou tão bem, tão bem, tão bem, que as famílias ficaram até próximas. Porque eles buscaram alguém que já não servia mais, não se encaixava mais, porque já estava chegando nos 60, e eles tiveram toda a experiência. Ganhava muito menos, mas fez um bem para a saúde mental, e ele ficou um ciclo de 7 anos lá. E eu também, quando fui estagiário, quando me formei em engenharia, eu tive a experiência de ter o gerente lá, o diretor, não sei, que tinha sido presidente de uma empresa de indústria mecânica, que ele era um estrangeiro e que ele era que treinava os estagiários da empresa. Ele tinha sido presidente da empresa, mas ele já tinha seus 70, 80 anos na época. Então, o que eu achei interessante é esse ciclo, porque assim, o quanto que eu vi, né? Estou falando de experiência própria, não estou falando dos outros. Eu sou headhunter, tenho vários casos aí de pessoas, de tudo que você falou, a gente percebe. Mas eu estou falando de experiência própria, o quanto que isso foi benéfico, a qualidade, porque a pessoa que está fazendo isso faz porque gosta, né? Às vezes está fazendo até com pouca remuneração, mas está fazendo um bem para todos. Então, o ciclo se retroalimenta de uma maneira virtuosa. Eu não sei se você tem esse tipo de mecanismo no Labora ou em atividades que você acompanha, seja nos seus clientes ou mesmo internamente. Então, a pergunta para você é: quais são os processos para a gente aproveitar e criar ciclos virtuosos, como Não, esses é dois? perfeita a sua colocação, tá? É assim, no fundo, esse é um dos. Aliás, tinha uma pergunta aqui que você está respondendo, né? Esse é um dos segredos das equipes intergeracionais, né? Ou seja, quando a gente se dá conta de que a vida não é o ápice em uma idade, mas sim em qualquer idade eu tenho ativos e demandas, né? E que talvez em outra fase da vida eu tenho ativos e outras demandas que complementem aquela outra, daí eu tenho uma equipe intergeracional, um complemento muito bacana, né? E eu acho que essa é a grande chave da gente que a gente tem que quebrar. Ou seja, eu paro de pensar que o mais velho, o envelhecimento, é um processo depreciador, é um processo ruim, né? Eu passo a pensar que ele sim deprecia algumas características e beneficia outras. E se eu colocar um zoom nessa que eu beneficio, né? Como você deu o exemplo dos garotos que contrataram o pai, né? Eles reconheceram que alguém com uma outra idade ia dar algo que eles não tinham. Eles queriam aquilo, eles precisavam daquilo, né? Que eles tinham perdido, enfim. Então, assim, aí essa é a chave que a gente vai precisar ter para os RHs realmente incorporarem os sêniores em equipes intergeracionais. Vou dar aqui um exemplo a mais, você já deu 2 ótimos exemplos, mas que a gente incluiu isso em casos bem concretos. Ou seja, a gente trabalhou com uma escola, uma universidade privada, que tem, enfim, universidades privadas têm um problema de o primeiro ano tem muita invasão, né? Principalmente aquelas que são o ticket mais barato, a pessoa entra, não sabe se entrou, não é muito certo, será que é? Daí eu tenho que trabalhar, desisto, enfim, daí muita gente entra, muita gente evade no primeiro, segundo ano principalmente, né? O que a gente fez? A gente estudou com eles que papel que o sênior poderia ter nesse lugar. E a gente entendeu que, mais do que o coordenador pedagógico ou o professor, poderia ter uma posição ali, né? Flex, que é esse jeito que a gente usa, assim, não é um funcionário, mas é alguém que vai dar algumas horas, né? Isso, na verdade, é uma forma de incluir, que tem muita escala, que a gente acabou criando aqui, que, enfim, não, vamos sair da caixinha do CLT, vamos sair da caixinha que o benefício tem que ser só salário, né? Benefício salário, talvez, num momento da vida, é muito importante, né? Quando eu preciso criar patrimônio, preciso pagar as fraldas dos meus filhos, de repente, quando eu já estou, talvez, com uma situação mais estabilizada,
eu posso ter outras moedas, né? Então, assim, não é que o salário é menor. Não, o salário é diferente, né? São outras moedas muito mais intangíveis que a pessoa vai ter ali, né? Mas voltando, por exemplo, a gente conectou o que a gente chamou de mentores sêniores, né, educacionais. Basicamente, os alunos pegavam horários para conversar com os sêniores. Então, eles não eram professores, não eram psicólogos, né? Mas era alguém que tinha mais idade. No fundo, é muito parecido com o teu exemplo. Eles eram os avós que muitas vezes a gente acaba não tendo, ou não tem mesmo, ou não tem essa relação construída de troca, né? E daí eles conversavam. Então, eles traziam as angústias de vida, os jovens, e os sêniores não davam palpite e nem orientavam, porque eles não tinham essa função, mas eles compartilhavam a experiência de vida com assuntos correlatos que eles tiveram, né? Isso, a gente fez isso 6 meses, a gente conseguiu ir diminuindo a taxa de evasão, a gente conseguiu dando muito maior a segurança, né, emocional, que daí, se a gente pensar nas carências e nas fortalezas, esses jovens estão, tipicamente, muito comum, né, tá numa turbulência emocional, né, num momento de transição muito forte, que ficam muito inseguros. Né? Então, o que precisa de segurança, né? E segurança talvez seja na voz, na postura, numa história, numa escuta, né? E foi isso que a gente trouxe, né? Então, isso foi um trabalho bem claro. Então, acho que isso dá para fazer. Como é que a gente faz isso em escala? Dá para pensar isso nas pessoas que estão entrando na empresa? Dá, né? Dá para pensar isso em startups? Dá. Dá para pensar isso em escolas? Tá, então assim, acho que tem e outro caso, eu estava esquecendo já, o clássico já, né, porque tem muitos exemplos, aqui no Brasil menos, mas já tem alguns, de colocar, já mais extremo do que isso, colocar asilos, né, os antigos asilos, que são as instituições de longa permanência, né, ou seja, onde pessoas moram, idosos moram, e tipicamente acabam ficando muito carentes, muito, né, saem do convívio social, lato sensu, né, fica só naquele estrito senso, e, por outro lado, colocaram berçários ou hospitais de maternidade, ou orfanatos, fisicamente juntos. Né? Então, só o fato do sênior estar segurando, né, um bebê, por exemplo, numa maternidade, durante 1 hora, né, traz benefícios para os dois lados muito fortes, né? E isso não é um profissional, enfermeiro, não é o avô, não, é uma outra pessoa, né? Então, isso está acontecendo muito, né? Europa, Estados Unidos, isso demais, isso enquanto investimento é muito bacana de ter, né? Você colocar essas duas instituições juntas, você tem custos menores, né? E você tem benefícios muito maiores, né? Enfim, são N casos que a gente poderia estar falando aqui. Vamos falar para a última pergunta aqui, o Alexandre? Bom dia a todos aí. Nem preciso dizer, Sérgio, parabéns aí pela excelente explanação, pelos pontos colocados. Agradeço também a Esther e aos organizadores. O que eu gostaria de comentar aqui contigo, eu achei fantástico aquele slide em que você colocou como que é o modo de vida daqui para frente, onde você destacou aquela tríade do estudo, trabalho, descanso. Cara, aquilo ali para mim foi... dá para resumir tudo que você falou, com uma série de quebras de paradigmas que você foi mostrando, a forma como a sociedade tem que se perceber, como as instituições têm que valorizar as pessoas em diferentes estágios de vida. Mas assim que todos nós percebermos realmente esse novo modelo de estudo, trabalho e descanso, a mudança vai ser natural. É que as pessoas ainda talvez não tenham toda essa percepção e eles querem estar naquele modelo linear. Aquilo ali eu achei fantástico, cara. Aquilo ali, para mim, é resumir tudo o que você disse. Parabéns mesmo. Eu achei fantástico aquele material. Obrigado. E acho que enquanto até a oportunidade de trabalho, a oportunidade de empreender, né, é isso, né? Assim, quantas edtechs estão sendo desenvolvidas para esses pequenos ciclos de transição, né? Isso é o oceano azul ainda,
né? Assim, tem um oceano vermelho que fica todo mundo ali brigando pelo jovem, pela universidade, por entrar na universidade, por entrar no ambiente de trabalho, por profissionalizar o jovem, né? Mas assim, tá todo mundo ali no começo, ainda com um mindset antigo, né? Não é porque é uma empresa nova que o mindset seja novo, né? Então, assim, tem uma oportunidade incrível de olhar e falar assim, poxa, tem um mar de oportunidades em trabalho, em moradia, isso que a gente estava falando de exemplos aqui, né? Será que o futuro da moradia é um prédio só de seniors? Né? É claro que não. Né? É muito mais interessante você ter a intergeracionalidade também no edifício. Né? Agora, não é o prédio também só ter o playground da criança. Né? Então, assim, tem que ter o playground da criança, mas tem que ter a cadeira para o idoso sentar ali do lado. Né? Quantos prédios tem uma cadeira confortável no sol? Né? Poucos. Né? Então, assim, são pequenos ajustes e barra oportunidades que a gente tem para realmente construir essa sociedade que integra pessoas de todas as idades, fazendo pequenos ciclos, se realizando e com a potência que a gente pode ter. Né? Então, acho que essa é a grande desafio e oportunidade que a gente tem com essa nova longevidade. Sérgio, muitíssimo obrigada a todos, muito obrigada. Eu acho que a gente realmente todos gostariam de poder ficar muito mais tempo aqui conversando sobre esse assunto. Mas, infelizmente, nós temos que encerrar agora, que eu prometi que nós não passaríamos das 11, e esperamos contar com você para as nossas próximas oportunidades, assim como com todos os participantes de hoje. E vocês vão, então, receber comunicação da Alice e da Elisa para que nós continuemos conectados. Espero que todos tenham um ótimo dia e que este otimismo que você nos passou consiga se manter e que a gente possa espalhar isso um pouquinho mais pelos nossos contatos. Um bom dia a todos, muito obrigada. Obrigado, beijo. Bom dia. Tchau, tchau, bom dia a todos. Bom dia. Um bom dia a todos aí, parabéns pelo evento. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todos.